Até porque ainda existem muitas dúvidas, né? Do que fazer no estágio pós-Covid. Como resolver problemas que surgiram ou que agravaram durante a doença. A boa notícia é que, após mais de um ano, desde o primeiro caso, já se observa um estudo sobre qual o caminho a seguir. Ou seja, existe tratamento, meu caro Elton Luiz? Exatamente. Cada vez mais dados são coletados e assim mapeia-se as sequelas, por exemplo. Cansaço para realizar tarefas simples, dores de cabeça, queda de cabelo, dores musculares, perda do paladar e do olfato são algumas das queixas das pessoas que passaram pela doença. Muita indisposição, eu não queria nem me levantar da cama, eu não conseguia fazer as minhas coisas. Parecia que o mundo assim era pesado, que tudo era pesado e que tinha alguma coisa nas minhas costas o tempo inteiro. Comecei a notar que estava tendo uma queda excessiva há aproximadamente um mês atrás, quando eu fui tomar banho e eu percebi que estava caindo muito cabelo. E aí quando eu fui comparar com o que eu perdia antes, eu vi que realmente a queda era bem maior. E aí eu fui pesquisar e eu vi que realmente existia esse sintoma como pós-Covid. No caso da Carol, com queda de cabelo acentuada, a medida imediata foi procurar um profissional da saúde o quanto antes, para descobrir qual a causa e o melhor tratamento. Pode ser um eflúvio telógeno, pode ser uma alopecia areata, mas pode também ser outra causa de queda do cabelo. Então é necessário fazer o correto diagnóstico para que então o tratamento adequado seja feito. No caso do eflúvio telógeno, que é a causa mais comum, a gente pode lançar mão de alguns exames complementares, como hemograma, ferritina, o próprio TSH, para afastar outras patologias associadas que, quando presentes, devem ser tratadas. A perda do olfato é um sintoma da Covid, mas que pode permanecer após a fase aguda e aí passa a ser considerado uma sequela. E nada de esperar, hein? Tratamento o quanto antes. Tem tratamento medicamentoso, né, com medicações orais, comprimidos. Tem medicamentos tópicos que você coloca diretamente no nariz. E tem o treinamento olfatório, que está muito em voga, está muito falado, porque tem tido bons resultados e é um tratamento relativamente simples. O treinamento olfatório consiste em você retreinar o seu olfato, né, o seu cérebro para voltar a sentir os odores de forma correta. Então, o treinamento tradicional é feito com essências, que os pacientes compram em lojas que vendem essências. Então, são 4 principais as essências, né? O eucaliptol, o eugenol, que é de cravo, o de rosas, que pode ser de lavanda, né? E o ácido cítrico. Então, isso aí vai fazer um treinamento. O seu cérebro, ele vai formar novas conexões, novos caminhos, se regenerar a partir desse treinamento. É como se fosse uma fisioterapia do seu olfato. Fisioterapia. Tá aí uma palavra muito importante. O coronavírus é uma doença respiratória e atualmente o que mais se ouve é fisioterapia pulmonar. Engana-se quem pensa que é só do pulmão que estamos falando. A gente não respira com o pulmão, né, órgão, né? A gente tem uma máquina, a gente respira com o corpo. E para você respirar, abrir, fazer essa adequação de pressão, você precisa dessa musculatura respiratória que compreende o pescoço, o tórax, o abdômen e tronco. E esse processo inflamatório exacerbado, né, ele faz com que o seu corpo tenha que trabalhar mais
físico com uma intensidade um pouquinho maior, a gente tem que procurar um grupo de profissionais que vão ajudar a gente. Esse grupo de profissionais, com certeza, é um médico, um fisioterapeuta, para que eles possam dar o aval para que a gente comece a fazer esses exercícios. Tudo é gradativo. Tudo é gradativo. E tem algumas avaliações que a gente pode fazer também. A avaliação cardiológica é uma avaliação fundamental para que a gente possa ver como que a nossa máquina está funcionando, para realmente a gente começar a colocar aquela máquina a funcionar como a gente estava antes. Lembrando sempre que a gente nunca vai voltar com a mesma intensidade de treino e com o mesmo volume de treino que a gente parou anteriormente da Covid. Então é paciência, não adianta, Zanotto, é paciência. Mas há tratamento, há cura. É manter a sequência dos exercícios conforme os profissionais de saúde forem orientando e aí você com certeza vai ficar bem melhor para frente. Ok? Tamo junto. Valeu, Elton Luiz, muito obrigado pelas suas informações. E nós vamos continuar falando ainda das sequelas do coronavírus e uma bem comum é a perda da memória recente. Por isso nós convidamos o neurologista, o Dr. Pedro Chetastic, para falar um pouco mais dessas sequelas e como as pessoas podem buscar essa orientação profissional, né, Dr. Pedro? Esse tratamento, e se o senhor mesmo já recebeu alguns pacientes com esse relato que a gente mencionou agora, com a perda daquela memória mais recente. Dr. Pedro, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu tenho recebido muitos pacientes com complicações depois de um mês da infecção, né, que é considerado uma sequela, tudo aquilo que dura depois de um mês, quando se fala numa infecção viral, que era para se resolver em dias e semanas. E a perda de memória, sim, é algo que a gente vê, tanto em pacientes que tiveram alguma lesão documentada por imagem, quanto naqueles que não tiveram. Esse é um verdadeiro mistério que às vezes se confunde um pouco pelo estresse do momento. Certo. E agora, o tratamento, doutor Pedro, o que o senhor tem recomendado? Até porque a pessoa, como o Eltinho falou agora há pouco, a questão mais física, né, do corpo, é a paciência, a calma, uma coisa de cada vez. E trabalhando com os nossos neurônios, sempre ansiosos, hein, doutor Pedro? Perfeito. Sempre que um neurônio é lesado, ele tem até 18 meses para se recuperar. Então, calma, todo mundo que ainda não voltou o seu olfato, a sua memória recente, a gente tem todo esse tempo para que a neuroplasticidade aconteça. Agora, como é que a gente pode facilitar esse processo? Eu criei 3 letrinhas que ajudam o cérebro, que é M de movimento, que a gente mede pelo número de passos, porque quanto mais a gente caminha, mais a gente oxigena o cérebro. Depois tem o A de alimento, e aí eu destaco a gordura e a água, porque o cérebro é feito de gordura e água, e muitos vegetais, para alimentar o nosso segundo cérebro, que um deles conecta com o outro. Então a gente tem que mimar o nosso cérebro. E a terceira letrinha, que é o P, de pensamento, eu estimulo meus pacientes e todos que estão aqui a abraçarem o mundo da respiração consciente, que alguns falam que é meditação, mas que aumenta o hipocampo, aquela zona da memória, aumenta as conexões neuronais e aumenta a substância cinzenta do cérebro lá na periferia, que é onde mora também uma parte da memória.